A gente tem hoje, por exemplo, carros que estão quase na automação completa, que vai depender muito de tecnologia ainda das próprias ruas, estradas, etc. Mas o mundo tende à abundância, é natural. Com guerras e percursos que a gente vai passando no caminho, que eu sempre falo bastante também da teoria do caos, né? O mundo vai evoluindo na teoria do caos. E a gente sempre está naquele ponto que é o ponto que você não é nem água nem ar. É a ebulição, ela está ali acontecendo. E na teoria do caos, existe momento que você não é assim, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, não é sequencial, ele não é natural assim, eu saio de água e vou para vapor. No meio do processo, lá no edge do caos, né, na beira do caos, existe um processo que você vira água, você vira vapor, você volta à água, você volta a vapor, até que você, de fato, se desprende e vira vapor. Nesse ambiente, por exemplo, em que boa parte do que é necessário, alimentação, uma casa, coisa do tipo, um espaço pelo menos mínimo, é abundante, as pessoas tendem a cada vez mais focar nas suas próprias artes ou dons. Então, assim, as pessoas vão tocar mais música, as pessoas elas vão talvez pintar mais quadro, talvez as pessoas vão querer criar mais empresas que façam coisas completamente fora do básico. Então, não acho que vai deixar de existir um metaverso, por exemplo. Pessoas vão escolher onde elas vão querer viver, né? Mas ainda existe um tabu, né? O próprio mundo corporativo se blinda um pouco disso. Porque quando ele coloca sempre assim, as coisas que as empresas foram colocando ao longo do tempo foi benefício saúde, que é um Gympass, academia, mas sempre é muito pouco ligado à sua consciência, né? Agora tem alguns aplicativos, tipo Calm, tá começando a surgir, talvez um dia tenha uma grande corporação, que é a antítese dessa coisa, né? Mas uma grande corporação ou aplicativo que foque na consciência. Eu que sou um pouco fora desse mundo, já existe algum tipo de laboratório sobre isso, essas coisas ou não? Eu acompanho muito o trabalho do Otto Scharmer. A gente está indo agora até encontrar com ele no Uruguai. Um alemão radicado nos Estados Unidos. Criou a teoria U, que é uma teoria sobre grandes transformações em ambientes corporativos, bem do mundo corporativo. E que basicamente a teoria U é sobre tirar condicionamentos, tirar ilusões, tirar barulhos. A descida do U é sobre tirar, para chegar na presença e começar a brotar inovações, protótipos a partir do lugar de presença. Então, inclusive, o nome, tu falou laboratório, né? O nome da empresa dele chama U-Lab. Sim. Laboratório de Teoria U, que é essa visão de que agora o passo é limpar, descondicionar, tirar o barulho, viver mais na presença para poder brotar. Então, esse é um caminho interessante. Tem várias empresas, né? Como você falou, Calme da Vida, tem vários aplicativos de saúde mental que acho que é um grande passo. A impressão que eu tenho, André, é que nas empresas, eu tenho muitos amigos pessoais que são presidentes, presidentas, diretores e tal. Também interajo muito com o pessoal de recursos humanos, que é quem normalmente me contrata, algumas vezes do marketing. A impressão que eu tenho é assim, sabe? Muitas vezes eu vejo alguns grandes líderes de alta liderança, assim, que estão passando por uma expansão de consciência, assim, e se abrindo a várias coisas, assim, e essa pessoa é alta liderança, mas aí quando ela chega no ambiente lá, mesmo ela sendo a alta liderança, aí parece que ela é como se tivesse todo mundo no armário. Tem as travas, Todo né? mundo no armário. Não, e o interessante é que a pessoa lá do RH tá na mesma vibe do que o presidente. E ele se encontra na reunião de briefing ali, mas parece que. Vamos falar assim. Sabe? Rola uma coisa assim. Ou então vai conversar de canto, sabe? É como se. Tá sendo preparado o terreno. Daqui a pouco. Eu, Todo eu, mundo sai do armário. eu sei por quê. Eu sei por quê, porque o que eu sinto, pelo menos, eu tento imaginar, né, o porquê disso. Porque, de alguns sentidos, eu já refleti bastante sobre isso, eu tento sempre manter o meu grau de consciência sobre a minha hipocrisia. Então, por exemplo, quando você pensa assim, pô, é uma vida mais leve do trabalho e ao mesmo tempo eu tô dando um recado de que nós temos que fazer algo mais pragmático, amanhã tem reunião, eu preciso de você no domingo. Pode soar uma coisa do tipo, tá, olha lá, o cara
Vem, fala que a vida é zen, que a vida é bonita, que eu tenho que encontrar minha consciência e me põe para trabalhar o dia inteiro. Então, talvez esse é um pouco do medo que eu fico refletindo sobre como passar para as pessoas que elas podem ter escolhas na vida diferentes, sem que sem que o trabalho ou a responsabilidade sobre o trabalho seja esquecida. Porque é aquilo também, cada pessoa reage de um jeito. E tem pessoas que vão ter um grau de consciência, vão aprender com o processo de uma maneira consistente, constante, com as pessoas certas. E tem pessoas que vão entender completamente errado. Tipo assim, a vida é zen, é não trabalho, é o quiet kitchen. Então agora eu vou pegar 2 ou 3 empregos que eu não trabalho para focar em mim e na minha construção. E aí esse cara, ele quebrou a ruptura muito rápida. Eu tendo a achar que é um pouco disso. Quando paro para pensar assim, como falar sobre saúde no trabalho, sobre não só o trabalho, porque assim, pensar que o trabalho tem horas do dia, mas pensar nessa consciência um pouco maior no trabalho, às vezes soa um pouco hipocrisia. E eu acho que a gente está nesse momento de ebulição, de aprender a falar sobre isso também no mundo corporativo. Porque é aquilo que hoje, infelizmente, a gente vive não só no mundo, mas num país, principalmente no Brasil, em que se odeia o patrão, em que se odeia o mundo corporativo, em que as pessoas que estão lá em cima não estão por mérito, deram alguma sorte para chegar lá, que as pessoas são ruins. A mídia sempre tratou, por exemplo, pode pegar a construção que foi feita durante muito tempo na televisão, são construções distorcidas de realidade. Desde que, por exemplo, que o negro era sempre o empregado, até que o patrão era sempre um cara que roubava, escroto. Então você vai formando essa consciência que, na realidade, tá cheio de gente querendo fazer o bem para as pessoas, mas é esse ponto, acho que a gente está encontrando, sedimentando as placas tectônicas entre a integração de um trabalho que seja preenchedor para as pessoas, mas ao mesmo tempo não sou hipócrita falar sobre equilíbrio em um ambiente onde as pessoas estão cada vez mais pressionadas a trabalhar. Acho que esse é um pouco do que eu imagino, do que eu enxergo nessa relação de por que alguém que se conecta tão bem não consegue dar uma mensagem clara para tantas pessoas, porque eu acho que ainda falta o meio do caminho, que vocês estão fazendo um pouco disso, que é tratar a informação pela chegada do jeito certo, para as pessoas não descambarem e falar assim, então agora eu vou meditar durante o dia e assim, vou tentar mandar um e-mail à tarde, mas eu não tô mais parando o meu ser interior. Gente, não é assim. Tipo assim, um trabalho é igual um serviço, você tem que gostar de fazer. Alguém depende desse serviço. Então acho que a gente está nesse equilíbrio, um momento de sedimentação dessas duas placas assim. Faz sentido um pouco? Faz sentido. Tu deu um ótimo exemplo, né? Como líder, quando tu fala lá pro host aqui, se abre pro silêncio. Tá tudo bem ter um momento de silêncio. Isso serve tanto quando tá no ar, como também na reunião interna. Nas nossas reuniões internas, tem muitos momentos de silêncio. Então, essa simples sutileza de adicionar pequenos momentos... Tira a palavra meditação, o pessoal não... não tem que meditar nada, pessoal. É só aceitar o silêncio. Se eu perguntar, pessoal, como é que a gente faz para bater a meta, não sei o quê, tá tudo bem eu perguntar, então não faz silêncio um pouquinho. Ninguém vai falar. Que você não me ouviram não, foi? Acabei de ver, tô no silêncio, que porra é essa? Não, tá tudo bem. Eu posso perguntar, a gente pode fazer silêncio um pouquinho. Pode fechar o olho, pode pensar na resposta. Tudo bem se demorar 20 segundos até ter a resposta. Tudo bem. Então isso você deu um pequeno exemplo de uma sutilização dentro do ambiente corporativo que traz benefício para as pessoas.